Brasileiro é espancado em centro de detenção, aponta relatório da Human Rights Watch. Em Washington, brasileiro professor de high school é detido pelo ICE, mesmo sendo requerente de asilo. George Santos, ex-deputado norte-americano e filho de brasileiros, é preso. Governo quer ampliar o uso de tornozeleiras eletrônicas para 183 mil imigrantes. E 2 meses após morte de filho no Canadá, brasileiro cobra respostas enquanto a mãe da criança segue internada em estado grave. Olá. Um relatório da Human Rights Watch aponta que um brasileiro foi vítima de agressões dentro de um centro de detenção de imigrantes no estado da Flórida. A reportagem é do Eliseu Caetano. O brasileiro detido na Flórida foi identificado apenas como Antônio. Ele denuncia ter sido agredido e sofrido tentativa de enforcamento por parte de agentes do presídio Crome, em Miami. O caso foi revelado em um relatório da Human Rights Watch sobre abusos contra imigrantes em unidades de detenção nos Estados Unidos. Muito importante, muito sério esses relatórios que denunciam esses maus tratos e abusos durante a detenção de imigrantes. Vale lembrar que esses problemas de maus tratos eles já vêm acontecendo já em outras presidências, mas durante a atual administração vem piorando e se intensificando. Intensificando não só em termos de quantidade, número de casos que vem acontecendo, mas se intensificando também com relação à seriedade, à severidade desses abusos. Segundo o documento, a agressão aconteceu em janeiro de 2025. Antônio relatou que os maus tratos começaram após um conflito com um outro detento. O brasileiro denunciou ainda que ficou sem atendimento médico adequado por meses e só foi internado após sofrer infecção nos joelhos, quase perdendo os membros. No mesmo relatório, o Grupo de Direitos Humanos denuncia inúmeros casos de maus tratos a imigrantes em pelo menos 3 unidades de detenção da Flórida, incluindo o local onde o brasileiro ficou detido. Os pesquisadores identificaram padrões de abuso físico, negligência médica e tratamento desumano contra os imigrantes. Existem também algumas estatísticas muito sérias, mas muito tristes com relação a essas prisões, é que durante a atual administração, já mais de 13 imigrantes morreram durante a sua custódia lá com o ICE, com a imigração, o que dá uma média de quase 2 mortes por mês. Além de Antônio, outros estrangeiros, como um britânico e um guatemalteco, relataram os abusos que sofreram por meses. Eles disseram que eram mantidos algemados por horas, ficavam sem acesso à água ou banheiro e eram alimentados como animais. A ONG que revelou os casos pede providências urgentes e fiscalização independente das condições nas unidades de detenção. Antônio conseguiu fazer as denúncias mesmo estando preso. Ele segue sob custódia federal, sem data para julgamento ou possível deportação. Para a Human Rights Watch, o caso do brasileiro é um entre muitos que revelam uma crise humanitária dentro do sistema migratório dos Estados Unidos. Um brasileiro professor de high school no estado de Washington foi preso pela imigração. Segundo as autoridades, ele estava aqui no país sem status regular e é um procurado da justiça do nosso país por acusações de roubo. Fernando Alves Rocha, de 45 anos, foi detido no condado de Monroe, em Washington. O Departamento de Imigração de Seattle, responsável pela detenção, disse que o brasileiro ultrapassou o prazo de seu visto de turista obtido em 2018. Além disso, ele seria um foragido do nosso país por crimes de roubo. A detenção foi uma surpresa para a comunidade local, já que Fernando era um educador respeitado, atuando como gerente do departamento de teatro da Juanita High School, em Kirkland. Após a prisão, o brasileiro foi levado para um centro de detenção do ICE. Uma audiência sobre o caso está marcada para o dia 29 de julho, terça-feira, na semana que vem. O advogado de Fernando disse que a prisão é arbitrária, que o educador solicitou asilo nos Estados Unidos logo após o vencimento do visto e que possui uma autorização de trabalho válida expedida pela imigração. A escola confirma a informação e diz que acompanha o caso de perto.
A prisão gerou apreensão na comunidade escolar. O Departamento de Segurança Interna diz que o ICE já deportou 150 mil estrangeiros nesta gestão Trump. Os números atualizados foram divulgados ontem pelo porta-voz da agência e indicam que, se as expulsões seguirem nesse ritmo, o governo deve deportar até 300 mil pessoas durante o primeiro ano de cargo de Donald Trump. Esse seria o maior número de deportações desde o governo Obama. No entanto, ficaria muito abaixo da meta do republicano de 1 milhão de deportações em um ano. A imprensa norte-americana teve acesso a um memorando do ICE, a Polícia de Imigração, ordenando que seus agentes e funcionários aumentem drasticamente o número de estrangeiros que devem ser monitorados com tornozeleiras eletrônicas. Hoje em dia, existem 27 mil imigrantes nos Estados Unidos rastreados por esse sistema, mas a Casa Branca quer mais e ordenou que o ICE aumente esse número para cerca de 183 mil. A informação foi divulgada no The Wall Street Journal e logo confirmada pela secretária de governo de Trump em uma rede social. A nova medida quer que todos os estrangeiros que estão no país sobre o programa Alternativas à Detenção tenham o equipamento de rastreio instalado. São imigrantes sem status que, em sua maioria, estão aguardando a resolução de seus casos de imigração. O governo disse que o uso das tornozeleiras eletrônicas é uma ferramenta de fiscalização e segurança. Para imigrantes e seus defensores, os rastreadores impõem um estigma social e invadem a privacidade das pessoas, muitas das quais não têm nem antecedentes criminais ou histórico de faltas às audiências judiciais. A seguir, 11 parlamentares dos Estados Unidos acusam Trump de claro abuso de poder por tarifas ao Brasil. E George Santos, ex-deputado daqui do país e filho de brasileiros, é preso. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave, envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Empresários brasileiros viajarão aqui para os Estados Unidos em um esforço contra as tarifas de Trump. A missão foi confirmada hoje pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A ideia é conversar diretamente com o governo norte-americano, membros do Congresso, empresários e executivos para impedir que as tarifas de 50% impostas a todos os produtos brasileiros entrem em vigor na semana que vem, dia 1º de agosto. Segundo a CNI, a taxação vai ser prejudicial para o comércio de ambos os países e é desnecessária. A viagem está em fase de preparo e já no começo da semana que vem o grupo desembarcará em Washington, D.C. E ainda sobre esse assunto, vamos direto à capital do país, porque 11 parlamentares norte-americanos estão acusando o presidente Trump de um claro abuso de poder por causa das tarifas impostas ao Brasil. O Matias Brotero tem as informações. Na carta enviada a Donald Trump, os parlamentares admitem que Estados Unidos e Brasil têm problemas comerciais, mas dizem que o anúncio das tarifas não é direcionado a questões dessa natureza, uma vez que os brasileiros têm um déficit comercial perante os americanos. Os 11 senadores democratas chamam a medida de um claro abuso de poder. O documento diz que as tarifas têm como principal objetivo forçar o sistema judiciário independente do Brasil a interromper a investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, afirma que interferir no sistema legal de outra nação soberana estabelece um precedente perigoso e provoca uma guerra comercial desnecessária. Os parlamentares reforçam ao chefe da Casa Branca que, se as tarifas sobre os produtos brasileiros entrarem em vigor, os custos para as famílias e empresas dos Estados Unidos vão ficar mais altos.
De acordo com os parlamentares, a medida coloca em risco 130 mil empregos aqui em solo norte-americano. Na carta, os senadores dizem ainda que uma guerra comercial com o Brasil também tende a aproximar o país da China, justamente num momento em que os Estados Unidos precisam combater de forma assertiva a influência do governo chinês na América Latina. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O ex-congressista republicano Jorge Santos, que é filho de brasileiros, se entregou às autoridades nesta tarde para cumprir 7 anos de prisão. Ele usou as redes sociais para se despedir de seus apoiadores. É uma nova fase na vida conturbada de Jorge Santos. O ex-congressista se elegeu por Nova York em 2022 e caiu em desgraça após cumprir pouco mais de 1 ano de mandato. Na época, a imprensa descobriu que ele mentiu sobre sua história de vida e enganou doadores durante campanha. O caso acabou parando na justiça e, em abril deste ano, Santos foi condenado a 7 anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade de pelo menos 10 pessoas, inclusive familiares, para financiar sua eleição ao Congresso. No julgamento, ele se declarou culpado de todas as acusações e concordou em, além de cumprir a detenção, pagar uma multa de mais de $500 mil. Hoje era a data limite que a Justiça havia estabelecido para que Santos se entregasse para começar a cumprir sua pena na prisão. A sexta-feira foi marcada por protestos de israelenses e palestinos contra a guerra e a situação da fome extrema na faixa de Gaza. Após pressões internacionais, o governo de Israel disse que vai liberar até domingo a passagem de 170 caminhões de ajuda humanitária à região. Quem nos traz as últimas informações do conflito é o Vitor Larregina. Israel permitiu hoje a retomada de lançamentos aéreos de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Segundo o exército israelense, voos da Jordânia e dos Emirados Árabes Unidos estão previstos para acontecer nos próximos dias. Os lançamentos não acontecem desde outubro do ano passado. As forças de defesa de Israel disseram hoje que a situação humanitária em Gaza é desafiadora, mas que não há fome generalizada na região. E afirmaram que o grupo terrorista Hamas tem espalhado desinformação de maneira sistemática. As delegações de Israel e dos Estados Unidos deixaram o Catar depois de quase 20 dias de conversas para um cessar-fogo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o obstáculo para a chegada de um acordo é o Hamas e que considera alternativas para trazer de volta os reféns e acabar com o domínio dos terroristas na faixa de Gaza, mesmo sem uma trégua. Netanyahu também respondeu à declaração do presidente francês Emmanuel Macron de que a França vai reconhecer o Estado palestino ainda neste ano. O premier disse que a decisão é uma recompensa ao terrorismo e que a criação do Estado palestino nessas condições seria uma plataforma para aniquilar Israel. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. Depois do intervalo, 2 meses após morte de filho no Canadá, brasileiro cobra respostas enquanto mãe da criança segue internada em estado grave. Um brasileiro que vive no Canadá pede justiça pela morte do seu filho de 4 anos, que foi atropelado por um ônibus em maio deste ano. A esposa dele, que também é brasileira, mãe da criança, segue internada em um hospital da região de Vancouver em estado grave. Estudantes que presenciaram o atropelamento seguem prestando homenagens ao menino no local onde ele perdeu a vida. Leonardo tinha 4 anos e estava na calçada do terminal do ferry com a mãe, quando um ônibus subiu o elevado ao fazer uma curva, atropelando os dois. O caso aconteceu em 28 de maio e até hoje segue sem respostas das autoridades. A polícia de West Vancouver disse que tudo está sob investigação e que o motorista do ônibus colabora com os agentes. A mãe do menino que não sobreviveu é Silvana de Oliveira Schramm. Passados 2 meses do acidente, ela segue internada em estado grave, mas estável, na UTI de um hospital da região. Ela ainda não sabe da morte do filho. He basically was trying to convince me that the investigation could take a year. O marido dela e pai de Leonardo, Clineu Machado, vive há 20 anos no Canadá e pede justiça e reconhecimento dos culpados pela tragédia que mudou completamente sua existência. O consulado brasileiro em Vancouver disse em nota que acompanha o caso de perto e que presta todo o apoio aos brasileiros.
Uma família do Alabama está em luto após a morte de um menino de 3 anos em um carro quente na terça-feira. O mais chocante é que a criança estava sob os cuidados das autoridades do Departamento de Recursos Humanos do estado. Small, brilliant, bright little child. I'm talking about when I say respectful. Ketorius Jr. foi encontrado morto horas após ser deixado em um carro quente em pleno verão escaldante. I know in between 11:30 and 12 o'clock, I say 12:15, he should have been back at the daycare. O pai do menino diz estar inconformado com a tragédia. A polícia diz que um trabalhador contratado do Departamento de Recursos Humanos do Alabama deixou a criança sozinha dentro do carro na Pine Tree Drive. His foster parent drops him off at daycare. A família da criança explica que o menino estava em situação de foster care, porque os pais estão sem condições financeiras no momento e que o Serviço de Recursos Humanos pegava o menino na creche e levava para visitas supervisionadas aos pais. E foi nesse meio do caminho que o bebê foi esquecido no carro. I feel personally that he was neglected and that's the true cause of his death. A família do menino, que já estava no processo de recuperação da guarda, e os pais da adoção temporária denunciam que a morte foi consequência de negligência por parte do Estado. O Departamento de Serviços Humanos disse em nota que o funcionário foi demitido e que a agência não pode comentar as circunstâncias exatas da morte devido a requisitos de confidencialidade. Um casal de Palm Coast, no estado da Flórida, foi preso após deixar o seu bebê em um carro para poder beber em um bar. Testemunhas chamaram a polícia, que encontrou os dois embriagados no bar e a criança em uma cadeirinha dentro do veículo que estava destrancado e com a chave na ignição. O casal foi detido por negligência infantil e o bebê entregue aos familiares dos pais. O Departamento de Crianças e Famílias da Flórida abriu uma investigação sobre o caso. Em um comunicado, o xerife do condado de Flagler enfatizou a importância de não deixar crianças sozinhas dentro do carro e lembrou que a cada ano uma média de 40 crianças morrem quando são deixadas sozinhas em um veículo sob altas temperaturas. Na Califórnia, joalherias estão adotando novas medidas de segurança após um roubo milionário que aconteceu no começo do mês. Hoje, as imagens da ação dos bandidos foram divulgadas. Vidros quebrados, prateleiras vazias, assim ficou essa joalheria em Sacramento após bandidos saquearem o local. I see people running out of their cars with hammers. A ação está sendo chamada de o roubo de $1 milhão, tudo gravado por câmeras de vigilância. Um grupo de pelo menos 8 suspeitos agrediu e imobilizou um segurança antes de invadir a loja, que estava fechada ao público. Sem ninguém lá dentro, os homens fizeram uma limpa, quebraram os expositores de vidro e encheram suas sacolas de joias de todos os tipos e preços. And we hear the window smash over here, we hear the wall shaking. Nicole é uma tatuadora da loja ao lado e lembra que ao ouvir o barulho do ataque, correu para trancar a porta. Momentos depois, ela viu os suspeitos indo embora em 2 carros brancos. We tell people all the time, property can be replaced, money can be replaced, your safety cannot. So the employees did 100% the right thing. Got themselves safe. Amar Gandhi, do Departamento de Xerife do Condado de Sacramento, revelou que os funcionários da joalheria estavam no fundo da loja, se preparando para o dia de trabalho e que todos fizeram o correto, não reagiram. Ontem à noite, as autoridades realizaram a prisão de um dos suspeitos, Leo Smith, de 30 anos. A polícia espera contar agora com a ajuda da população para identificar e deter os outros criminosos. Depois do intervalo, o estado da Flórida está em alerta por altas temperaturas e previsão é de que tempo quente dure até novembro. E Estados Unidos registram a primeira morte relacionada ao calor extremo deste verão. Nesta semana, o planeta atingiu uma sobrecarga de recursos naturais disponíveis para todo o ano. Isso mostra que hoje em dia a humanidade já ultrapassa a capacidade da Terra de se reabastecer a cada ano. Os cálculos são feitos pela Organização Internacional de Sustentabilidade Global Footprint Network. Nas contas da organização, tudo que o planeta começou a consumir de recursos naturais a partir de hoje
passa a ser no cartão de crédito. É que só nos primeiros 7 meses do ano, a humanidade esgotou todos os recursos disponíveis para 2025. Isso significa que, hoje em dia, as pessoas utilizam a natureza 1,8 vezes mais depressa do que os ecossistemas conseguem se regenerar. Os exemplos citados pela ONG são esses. As pessoas emitem mais dióxido de carbono que a biosfera pode absorver, usam mais água doce do que é possível repor, colhem mais árvores do que podem nascer de novo e pescam mais rápido do que as reservas de peixes se reabastecem. A ONG denuncia ainda que a sobrecarga do planeta se deve a uma falha na organização do mercado consumidor mundial e que, se não for combatida, pode terminar em catástrofe. Hoje, boa parte do estado da Flórida recebeu alerta para calor extremo e analistas apontam que é só o começo de uma temporada quente e perigosa que neste ano deve se estender até pelo menos novembro. Pode reforçar a proteção com óculos de sol, boné e muito protetor solar, porque estamos chegando no mês mais quente do ano nos Estados Unidos. Segundo a Florida Climate Center, em agosto, a temperatura máxima passa fácil nos 30 graus Celsius e a sensação térmica pode ultrapassar os 40. Os especialistas alertam que, além desse calor sufocante, clima severo, incêndios florestais, agosto também é o período de maior intensidade dos furacões. É muito importante lembrar que está neste momento ali na região da costa da África com o Caribe em formação um sistema que pode evoluir futuramente para uma depressão tropical ou até mesmo um furacão. Ainda está cedo para se dizer isso, e que, historicamente, o meado do mês de agosto e o mês de setembro são os meses preferidos para as tempestades que atingem essa região aqui do Golfo e da Flórida. Aqui na Flórida, a mudança repentina do tempo faz parte da rotina e cada morador já tem sua estratégia para fugir do calor. O problema mesmo são os turistas desavisados, que vão enfrentar verdadeiras maratonas debaixo do sol dentro dos parques temáticos. Então fique atento às dicas para aproveitar as férias na terra do sol brilhante. Mantenham-se sempre hidratados, vocês podem, logicamente, levar garrafas d'água dentro da mochila. Nos parques existem as estações de recarregamento de água ou os próprios bebedouros, né? Tirem breaks, intervalos estratégicos para vocês saírem um pouquinho do sol, refrescarem um pouquinho o corpo. Mas se você se descuidar, a exaustão pelo calor por um longo período pode levar à insolação, com sintomas que vão desde sudorese intensa, desmaio, tontura, pressão arterial baixa e até câimbras musculares. Primeira coisa, retirar desse ambiente quente. Segundo, tirar as roupas, o excesso de roupas que a pessoa está usando. Terceiro, se ela estiver consciente, hidrate bastante com água gelada. E quarto, se houver sinais graves de alteração de consciência, convulsão, febre muito alta, acione socorro imediato. A dica principal é: medidas simples podem impedir que essa situação apareça. Prevenir é o melhor remédio. Apesar de ainda estarmos no primeiro mês do verão, as temperaturas altas e sufocantes já causaram a morte por calor de uma pessoa. É o primeiro caso do tipo no ano. Ele foi confirmado pelas autoridades do Texas. O Departamento de Saúde do Condado de Dallas diz que a vítima é um homem de 60 anos, saudável e que não tinha qualquer condição médica pré-existente. O governo estadual pede aos moradores que priorizem a segurança contra o calor e se protejam. Enquanto isso, as temperaturas continuam a subir. Existe previsão de uma forte onda de calor para a próxima semana e que deve afetar diversos estados daqui do país. Hora de checar a previsão do tempo para o final de semana. A gente já sabe que as temperaturas estão se elevando em todo o mapa. Olha só, em Nova York a previsão é de pancada de chuva isolada com máxima de 88. Em Norfolk, sol entre nuvens, máxima de 96 graus Fahrenheit. Já virando aqui, a gente chega em Atlanta com previsão também de tempestade isolada, mesma coisa na Flórida, mesmo assim bastante quente. Atlanta, máxima de 103, Jacksonville, no norte da Flórida, 101 de máxima. Faz sol entre nuvens em Houston com máxima de 103, máxima de 105 em Brownsville e em San Antônio, 103. Em Albuquerque, bastante sol na previsão, máxima de 99 graus Fahrenheit.
Em Phoenix e Los Angeles, a previsão vai ser de tempo encoberto, com o sol aparecendo de vez em quando. Em Las Vegas, muito quente, o sol brilha ao longo de todo o final de semana com máxima de 108. Agora olha só essa história. Um brasileiro conseguiu transformar o canto do uirapuru, um famoso pássaro da nossa Amazônia, em uma sinfonia com orquestra impressionante. Tudo isso usando inteligência artificial. E o vídeo, claro, acabou viralizando. Esse é o uirapuru, um pássaro da Amazônia que tem um canto que é considerado um dos mais bonitos da floresta amazônica. Um som que encanta nativos, turistas, especialistas e estudiosos. E foi essa melodia que inspirou o músico brasileiro Daniel Lopes. Com a ajuda da inteligência artificial, ele transformou o canto desse pássaro brasileiro em uma trilha de piano simples. Isso é o que ele mandou de volta. Agora vamos tirar parte do canto do pássaro. Com essa tradução para notas musicais, ele instruiu a IA a criar uma música inédita de orquestra, elegante e moderna, usando o modelo do uirapuru. O resultado foi esse aqui. Começa a ficar bom, né? É uma trilha cinematográfica. Eu acho que tem muitos usos criativos que a gente pode fazer do AI. Esse é um deles. E nesse caso aí, a autoria é de um pássaro da Amazônia, junto com uma inteligência artificial. O vídeo da música viralizou na internet e já foi visto milhões de vezes. O Jornal Américas no Ar dessa sexta-feira está terminando, mas continua na nossa programação. Está chegando Paulo Apóstolo. Um bom final de semana para vocês e a gente se encontra de novo na segunda. Até lá!